É um dia extremamente triste porque o futebol cearense tem uma perda significativa com a morte do Dimas Filgueiras. Mas especificamente para mim é a perda de um amigo. Eu convivi com o Dimas Filgueiras durante décadas e décadas, testemunhando a sua passagem como jogador de futebol e em todos os outros cargos que ele ocupou no Ceará Sporting Clube. Um verdadeiro sacerdócio, uma devoção que ele tinha pelo Alvinegro de Porangabuçu, daí ser chamado de soldado alvinegro. Mas o Dimas, eu citaria aqui algumas coisas interessantes. Por exemplo, a amizade dele com o Mané Garrincha, o grande Mané Garrincha. O Dimas começou no Botafogo, conviveu com o Didi, conviveu com Nilton Santos, ele era admirador do Nilton Santos, e com Garrincha ele escrevia cartas do Mané Garrincha. O Mané Garrincha tinha algumas dificuldades, isso que foi contado por ele, ele escrevia as cartas do Mané Garrincha, o grande Mané, era a amizade que ele tinha. O Dimas teve uma passagem muito interessante pelo Botafogo, convivendo com os grandes ídolos. Agora, aqui no estado do Ceará, eu lembro quando ele chegou para jogar no Fortaleza, ainda jogou um ano no Fortaleza, e depois, definitivamente, ele assumiu as cores alvinegras. O Dimas só não foi presidente do Ceará no papel, não chegou a ser eleito com a assinatura, mas ele exerceu o papel de presidente muitas vezes. Eu vi, para que os senhores tenham uma ideia, eu vi o Dimas Filgueiras em momentos difíceis do Ceará, em algumas crises do Ceará, eu vi o Dimas Filgueiras passar o cartão dele para depois ajustar a conta lá com o Alvinegro de Porangabuçu. Isso não existe, quer dizer, era um cara integrado dentro do Ceará Sporting Clube, sangue, coração e vida. Eu vi o Dimas Filgueiras. Então, foi um jogador com títulos pelo Ceará, foi um técnico que todo mundo sabia, nos momentos de dificuldade, recorre ao Dimas que ele resolve. E eu digo até, já fiz esse depoimento e repito agora, os momentos mais importantes, eu vi o Dimas como comandante do Ceará, comandante técnico, na Copa do Brasil de 1994. Aquela Copa era do Dimas, por merecimento, aquela Copa era do Dimas Filgueiras, com a equipe que ele montou, sabe? Porque eu acompanhei, por exemplo, todos os jogos do Ceará naquela competição de 94, exceto um que eu estava cobrindo a Copa dos Estados Unidos. Mas todos os outros eu vi a preleção. Com o Palmeiras dentro do Palestra Itália, meu amigo, aquilo foi uma loucura. O Dimas ganhou o jogo e eu vi a preleção que ele preparou para pegar o Palmeiras do Vanderlei do Luxemburgo, um timaço com vários atletas de seleção brasileira. Eliminou o Palmeiras lá dentro, vai para jogar com o Grêmio, preparou todo o esquema e foi prejudicado por uma arbitragem que eu não digo nem o nome do árbitro aqui para não enodoar o depoimento que eu estou dando, porque foi um prejuízo grande para o Ceará. E o Dimas Filgueiras, então, tem uma história dentro do nosso futebol extremamente importante. Eu creio que para as novas gerações, o exemplo dele deve ser seguido, de amor ao clube, de sentimento muito forte pela agremiação que ele abraçou e, claro, e deixa aqui o registro de uma grande saudade. Tenho certeza que os escritos que estão aí, a história com levantamentos de vídeo, de depoimentos, enfim, de jornais, de artigos escritos, tudo isso servirá para depois as pessoas dimensionarem verdadeiramente quem foi Dimas para o Ceará. O homem que foi campeão, como atleta, como dirigente e, mais do que isso, como aquele que se dedicou a vida inteira a uma causa que ele abraçou.